E nós aqui vamos continuar a série Do Jeito de Deus. E vamos retomar aqui a série em virtude dos pregadores que nos antecederam aqui estarem conosco para o aniversário da igreja. E a orientação que nós recebemos é que a partir de hoje retomamos a nossa normalidade. Apenas à guisa de introdução, o texto escolhido para reflexão é a Bíblia toda, mas nós vamos ler um versículo. Trata-se de 1 Crônicas 29, versículos 10 até 13. 1 Crônicas 29, 10 a 13. E diz assim a Escritura: Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste nos céus A vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Nosso Pai, nós agradecemos a oportunidade de pensarmos a respeito deste assunto que trata da nossa sobrevivência na Terra. Não apenas física, mas também a oportunidade de desenvolver projetos pessoais e coletivos. Nosso Pai, sustenta a nossa vida e anima a nossa vida. Nós suplicamos, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não pretendo ser exaustivo, mas eu pretendo correr a Bíblia toda mesmo para falar desse assunto. Desde a antiguidade nós temos ricos e pobres. O Senhor Jesus, em certa ocasião, quando foi criticado por receber um presente, ele disse: os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Nós temos pessoas que se dão bem na vida, nós temos pessoas que efetivamente sabem aplicar o seu tempo, os seus recursos, os seus esforços. Nós temos pessoas que têm boas oportunidades e nós temos pessoas que, apesar de muitas vezes terem capacidade de progresso, não têm oportunidades. Então, e nós temos naturalmente os corruptos, que não fazem esforço nenhum, o bom esforço, mas acabam enriquecendo. A Bíblia não esconde a existência deles. Quando nós chegamos nas finanças e olhamos do jeito de Deus, nós temos que incluir, obviamente, essa palavrinha dízimo. Ela é uma prática que existe desde os tempos antigos e as religiões politeístas primitivas os fiéis ofereciam aos deuses, e nós encontramos essa prática entre gregos, romanos, árabes e cartagineses. Portanto, não é uma novidade quando nós olhamos para o exemplo de Abraão e vemos que depois de vencer uma guerra, em que ele liberta Ló, ele vai a Melquisedeque, rei de Salém,
e oferece dízimos a Melquisedeque dos despojos da guerra. Isso está em Gênesis 14. Nós encontramos também um outro exemplo que vem da sucessão de Abraão, e nós percebemos que Jacó, depois da visão da escada, ficou tão aterrado com a presença de Deus, que ele disse: olha, se Deus for comigo e me abençoar na minha empreitada, ele estava fugindo do seu irmão, eu certamente darei os dízimos. Então, percebam que esta situação era comum na antiguidade, quando se falava de dar a primeira das 10 partes, quando se falava de separar, seja para uma divindade, seja separar para o próprio Deus que se revela a Abraão, nós temos essa disposição de separar a primeira das 10 partes para o Senhor. Acontece que Deus, na sua infinita graça, tomou a seguinte decisão. Ele incorporou o dízimo na teologia da antiga aliança. Em Levítico 27, nós encontramos essa ideia: os meus dízimos. É interessante que tem o possessivo ali. Os meus dízimos serão santos. Então, quando ele estava falando de dízimos para Israel, ele não estava falando de uma prática, que a pessoa escolhesse. Na verdade, ele estava falando de uma decisão que ele tomou. A primeira das 10 partes que cada pessoa recebe do meu povo será exclusivamente minha, dedicada a mim. E nós encontramos, então, o objetivo para o qual Deus decidiu estabelecer a finalidade dos dízimos recolhidos do povo. O primeiro grupo de pessoas é o sustento da tribo de Levi. A Bíblia nos conta que Levi não tem herança em Israel. Quando nós contamos as 12 tribos de Israel, nós temos que lembrar que a tribo de José não existe com esse nome, mas os 2 filhos dele encabeçam 2 tribos. E Levi fica sem terra nenhuma, sem herança nenhuma. Como é que Levi vai sobreviver se ele não tem terra? A resposta é: Deus vai utilizar o dízimo das 12 tribos a fim de sustentar a 13ª tribo, ou a tribo de Levi. E nesse caso, meus irmãos, ele faz mais do que isso. Quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo 14, nós vemos que Deus já havia estabelecido a obrigatoriedade de todo israelita comparecer ao lugar que Deus destinasse para ali festejar diante do Senhor. E então o israelita tinha que pegar um outro dízimo para poder usar esse outro dízimo nas festas, juntamente com os levitas, com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros dentro das portas. Mas não é só isso. Deus estabeleceu que a cada 3 anos, um novo dízimo tinha que ser juntado para compartilhar exatamente com levitas, com órfãos, viúvas e estrangeiros dentro da porta. Com isso, você vê uma coisa interessante. Deus estava dizendo: todas as tribos vão dizimar, eu vou aplicar esse dinheiro na tribo de Levi. Não é só dinheiro, né? É gado, é farinha, é todo recurso de plantação que as pessoas tivessem.
eu vou aplicar tudo isso para o sustento da tribo de Levi. Eu vou dizer que os judeus, os israelitas têm obrigação de me adorar, seja na festa da Páscoa, seja na festa das tendas, e assim vai, e que a cada 3 anos ele tenha, então, de novo, um lado de juntar esses recursos a fim de que haja assistência social no meio do povo. Então, quando se pensa em dízimo para o israelita, não se fala de 10%, se fala de 23,3% ao ano. E quando olhamos para estas coisas, Deus, então, estabelece... Eu voltei para trás? Deus estabelece uma teologia da mordomia. No decorrer dos tempos, ficou claro isto aqui: cada israelita tinha que honrar ao Senhor com os seus bens e com as primícias da sua renda, e Deus prometia encher o seu armazém, o seu lagar. Deus prometia encher a sua vida de bens. O que percebemos então é que Deus usava a seguinte norma, uma justiça retributiva. Se houver obediência ao Senhor, haverá abundância. E quando vocês olham para a terra, para onde eles foram levados e alojados, eles tinham que depender das chuvas, eles tinham que depender da boa vontade de Deus para que as plantações dessem certo, para que o gado fosse saudável, para que os seus filhos tivessem outros filhos e assim por diante. Eles dependiam exclusivamente da boa vontade de Deus para haver abundância. E qual era o requisito de Deus? Ele queria que cada israelita fosse obediente. Obediente. Se você obedecer, você será abençoado. Então, os dízimos eram uma parte dessas finanças que Deus tratava. Havia uma segunda parte que se chamava oferta. Então, Deus considerava sua também a oferta. E o Salmo 24 vai nos dizer que os céus e a terra pertencem ao Senhor e todos os que nele habitam. A ideia de posse, Deus é dono de cada coisa. Então, se a oferta fosse dada, ela era dada em situações especiais, não era aquela contribuição regular. Porque eu não posso imaginar o israelita dando dízimo todo mês. Ele dava da colheita. Ele dava à medida que o gado tinha crias. Ele dava à medida que a vida ia prosseguindo. Não era toda hora, não era mensal. E nós temos que nos lembrar que as ofertas, elas tinham várias destinações, mas especialmente as ofertas que nós queremos situar aqui são as ofertas pacíficas. Qualquer pessoa podia oferecer a Deus ofertas pacíficas, coisas que demonstravam a gratidão pessoal do adorador, coisas que mostravam a adoração, o reconhecimento, a gratidão do adorador. Ele podia oferecer e os levitas tinham alguma parte nessas ofertas pacíficas. Mas vamos nos lembrar que quando Deus propôs o tabernáculo e quando Deus propôs o templo, essas coisas não vieram do dízimo de Israel.
Porque o dízimo tinha objetivo, o sustento da tribo de Levi tinha objetivo do comparecimento das festas e tinha o objetivo da ação social. Toda a construção que a gente verifica em Israel não vinha das contribuições consideradas santas ao Senhor, vinham de ofertas. E nesse caso, queridos irmãos, o templo e o tabernáculo vieram de ofertas voluntárias. E é interessante Deus falando com Moisés, quando introduziu a ideia do tabernáculo, ele disse assim: todo homem cujo coração for movido a. Não se tratava de obrigar ninguém a dar nada. A finalidade era a construção de um tabernáculo. Então, eles tinham que oferecer tecido, joias, eles tinham que oferecer madeira, eles tinham que oferecer coisas que seriam necessárias para a obra. E por isso, então, nós olhamos para todas essas situações e vemos que os dízimos tinham uma finalidade e as ofertas tinham outra finalidade, todas elas voltadas para Deus. Aí, nós encontramos algumas nuances do Antigo Testamento que nos mostram o seguinte. Primeiro, se você enriquece, não deixe que o dinheiro lhe suba a cabeça. Essa é a ideia que Deus estabelece no Antigo Testamento. Se as riquezas vos aumentam, não ponham nelas o coração. Deus vai castigar os israelitas, os cabeças, os sacerdotes, os profetas, os comerciantes, os que urdem o mal, todas estas pessoas que se afastam espiritualmente de Deus, ainda que sejam dizimistas. Estas pessoas, lá no Antigo Testamento, a profecia de Miqueias nos oferece a ideia de que eles serão punidos pelo Senhor, porque este afastamento trouxe roubo. E nós vamos encontrar uma situação curiosa em Ageu. Os israelitas voltaram do exílio e eles já tiveram a ideia de reconstruir o templo, mas as pessoas que estavam em volta deles não queriam que isso acontecesse, fizeram muita resistência e eles desanimaram. Mas é interessante que eles não ficaram inativos, porque eles estavam recebendo dinheiro. E o profeta Ageu disse assim: será que é justo vocês deixarem o templo em ruínas para investir na sua própria casa, enquanto o templo padece de trato, de cuidado? Vocês estão colocando ladrilhos nas casas de vocês. E olha, o que acontece? Vocês recebem muito, mas não usam muito. Vocês têm pouco para viver, porque tudo isso vive num saco furado. É interessante essa expressão do saco furado. Quer dizer, para o israelita havia a compreensão de que Deus afetava as finanças da pessoa. Porque Deus estabelecia que se a pessoa não fosse fiel a Ele, tudo quanto ela juntasse não serviria para o bem dela. Seria, ao contrário, um desperdício de energia, de vitalidade, de saúde, enfim. E aí, então, chegamos a Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, onde Deus diz que os israelitas roubam a Deus nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque falta mantimento na casa de Deus. As pessoas esqueceram de investir na casa de Deus. Consequentemente, os levitas têm que procurar como subsistir. E eles desaparecem do templo. O culto é vazio.
a função dos levitas não é realizada, porque não existe sustento adequado para a casa de Deus. Então, Deus chama isso de roubo. Roubo. Roubará o homem a Deus? Sim, roubará nos dízimos e nas ofertas. Essa, enfim, essa caminhada muito rápida aqui, é para vocês terem uma ideia de como Deus pensava em finanças. Deus abençoava pessoas, mas ao mesmo tempo Deus exigia que as pessoas fossem fiéis a Ele, considerando que Ele é o dono de todas as coisas. Mas nós agora entramos no Novo Testamento, e o Novo Testamento não dá ênfase a dízimos, não dá ênfase a esse tipo de coisa, porque a ênfase do Novo Testamento é a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos um fato curioso: enquanto os fariseus e todos os outros continuavam com seus dízimos, Lucas registra que as mulheres é que sustentaram com ofertas o ministério de Jesus. Mas Jesus mesmo ensinou o que nós estamos aprendendo a cada dia. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. E o que comer, o que beber e o que vestir vos serão acrescentados. Isso tem ligação com o Antigo Testamento. Se vocês andarem comigo, eu abençoarei a vida de vocês. Se vocês cumprirem a minha vontade, eu estarei com vocês e cuidarei de vocês. Jesus diz: não andem ansiosos por coisa alguma. O que comer, o que beber, o que vestir. Quando Jesus estava falando contra os fariseus, ele lembrou que os fariseus eram dizimistas. Mas os judeus se orgulhavam de dizimar até as ervas. Mas faltava a eles justiça, misericórdia e fé. E Jesus disse assim: vocês deviam continuar dando o dízimo, mas vocês não deviam deixar para trás a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus Cristo não retirou o dízimo. O dízimo continuou sendo uma forma pela qual a obra era sustentada. Acontece que quando Hebreus trata de Cristo, ele mostra que Melquisedeque era tipo de Cristo. E Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão antes da lei ser promulgada. O que significa, queridos irmãos, que nós temos que nos lembrar que além de Jesus não tirar o dízimo, toda a prática que Deus abençoou e confirmou na sua lei mais tarde, era uma coisa que, como se Abraão tivesse dado os dízimos ao próprio Cristo, porque Melquisedeque era tipo de Cristo. Então, quando nós chegamos na ascensão de Jesus Cristo e o Espírito é derramado, como é que a igreja sobrevivia? A igreja sobrevivia com a contribuição dos cristãos. Ela não tinha verba do Estado. Ela sobrevivia do coração dos fiéis. Ela sobrevivia da vida das pessoas. A pessoa que congregava na igreja automaticamente era liberal para com a igreja. Eu acho muito esquisito a gente ser torcedor de um time de futebol sem ser sócio do clube. Já viram isso? Um palmeirense que não é sócio do Palmeiras. Não tem sentido isso. Ele briga pelo time, ele até mata pelo time,
mas ele não contribui em nada para o time. Tem muito crente palmeirense na igreja, que vem aqui, usufrui do louvor, da adoração, usufrui da luz, da água, e não pensa que tem algum compromisso com a igreja. Acho que depois disso vocês não vão querer orar pelo jubilado. O apóstolo Paulo, quando instruiu a Timóteo, disse que uma pessoa que deseja ser presbítero da igreja precisa cuidar bem da sua conta bancária, precisa cuidar bem das suas dívidas, antes de tentar cuidar da igreja. Ele afirmou com toda a clareza que a pessoa precisa ser exemplo para as outras. Quando olhamos para a orientação apostólica, ainda temos que nos lembrar que o apóstolo disse que a igreja deve cuidar do sustento daqueles que presidem bem e se afadigam no estudo da palavra. Quando olhamos para a instrução apostólica, nós vemos que a igreja deve se encarregar do cuidado das viúvas, somente daquelas que não têm outro auxílio. Ou seja, a igreja tem que cuidar para que a instrução prevaleça. A igreja tem que cuidar para que a ação social prevaleça. A igreja tem que cuidar da sobrevivência dela mesma. Nós somos responsáveis por cuidar da igreja. Então, quando o apóstolo começa a falar das igrejas pobres da Judéia, ele introduz um elemento novo. E é nisto que muita gente hoje se pega, pensando assim: não, eu tenho que contribuir para a igreja com aquilo que o meu coração quer dar. Porque está escrito lá que eu devo dar segundo a liberalidade do coração com alegria. O apóstolo não estava falando do sustento natural da igreja, ele estava falando da oferta às igrejas pobres da Judéia, uma situação de emergência. Nós estamos com cheias no Rio Grande do Sul outra vez. E, queridos irmãos, que Deus cuide lá, para que não haja aflitos lá, situação difícil lá, mas se houver, o que compete a nós, segundo o nosso coração, levantar ofertas para aqueles irmãos e para aquela população que está lá, segundo o que temos e não segundo o que não temos. É o que o apóstolo Paulo ensinou. Então, ele não trata de dízimo, ele trata de uma oferta específica, de uma coisa levantada para uma emergência. Nós não vivemos de emergência, nós vivemos de situações cotidianas onde cada crente tem a responsabilidade, como está na mensagem do nosso boletim hoje, de sustentar a igreja. Somos nós que sustentamos esta igreja, ela não tem patrocínio de ninguém. E se a gente vem aqui apenas para comer de graça, nós estamos ofendendo a igreja? É um pouco pior. Nós estamos ofendendo ao próprio Deus. Quais são os aspectos negativos que o Novo Testamento aponta? Primeira coisa, é que eu gostar mais de dinheiro do que gostar de Deus, amar mais os meus recursos do que amar a Deus, é a raiz de eu ficar doente, é a raiz de eu me tornar uma pessoa fria espiritualmente, é de eu ser uma pessoa que não está se apropriando da graça de Deus como deveria. Eu sou um crente esfriado.
quando a minha preocupação maior é o dinheiro e não o Senhor. O Senhor Jesus Cristo contou uma parábola, a parábola do semeador, e ele disse que havia um tipo de semente que foi lançada e que caiu entre os espinheiros. E a explicação que ele deu foi a seguinte: crentes que são como a semente caída junto a espinheiros são crentes que ficam preocupados com o mundo, como é que eles vão viver financeiramente, emocionalmente, culturalmente, ajustados com o mundo e com Deus. Eles querem o mundo e eles querem Deus. É a mesma coisa que aquele jovem rico que procurou Jesus e disse: o que é que eu devo fazer para me salvar? Ele disse: venda o que você tem, dê aos pobres, venha a mim e siga-me. Ele disse: não, isso não. Eu quero ter muito dinheiro, essa vida inteira, eu quero cuidar dos meus bens, a vida inteira, e quero ter a salvação. Jesus Cristo disse: vocês não podem amar a Deus e amar as riquezas ao mesmo tempo, porque vocês vão abraçar um e desprezar outro. Então, esse é um aspecto negativo. Os cuidados do mundo impedem a frutificação que agrada a Deus. Outra coisa, nós podemos ver uma pessoa ou outra que diz assim: olha, eu não vou na igreja, eu não sirvo com os irmãos, eu não ando com os irmãos, mas eu sou dizimista. E daí? E daí? Não interessa esse dízimo. Por que não interessa esse dízimo? Porque a pessoa que o dá não segue a justiça, a misericórdia e a fé. E essa pessoa é censurada por Jesus Cristo. A pessoa não quer louvar, a pessoa não quer engrandecer a Deus com os irmãos, ela simplesmente dá um dinheiro, imaginando que com isso consegue alguma coisa. Não consegue. E mais, o apóstolo Pedro lembra que nós vamos ter sempre na vida da igreja pessoas que se aproveitam deste lugar para ganhar dinheiro ilícito. O apóstolo Pedro mostra que esses líderes que usam a fé e palavras enganosas por ganância, o amor ao lucro, estas pessoas serão punidas pelo Senhor. Então, quem não administra bem a sua casa, não deve administrar a igreja de Deus. É a conclusão final que a gente encontra nas lições que a gente tem. Vamos falar de nós? Eu tive que correr, não é? Viu que não era sermão, né? Vamos falar de nós. Meus irmãos, tudo que você tem, tudo que eu tenho não é nosso. É cedido, nós somos mordomos. O dinheiro que você juntou, suado, não é seu, é de Deus. As propriedades que você comprou com muito sacrifício, não são suas, são de Deus. Quando a gente morre, Deus confisca. E nós precisamos nos lembrar disto. Se Deus nos dá algum conforto hoje, se Deus nos dá alguma bênção material hoje, saiba que é Ele que está dando isto. Ah, e o meu esforço? Bem-aventurado o seu esforço. Só que Deus resolveu te dar o que você tem. O apóstolo Paulo disse uma coisa importante para todos nós. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Ele diz uma outra palavra. Ele diz: se você tem chance de deixar de ser escravo, consiga isso. Mas cada um
permaneça na condição em que está. Isso lembra o Antigo Testamento, que já disse para a gente, nesta mensagem mesmo: se as riquezas vos aumentam, não ponhais nela o coração. Não conte vantagem sobre o que você tem, porque você não tem. O que está ali à sua disposição vem do Senhor. Busque o reino de Deus e a sua justiça, para viver mediante a fé. A outra coisa, se o sustento vem do Senhor, nos compete buscar o seu reinado sobre a nossa vida e a nossa casa, com sobriedade, com discernimento, sem a ambição de juntar tesouros na terra, porque Jesus disse assim: não ajuntem tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corroem e o ladrão vem e rouba. A gente precisa dar valor para as coisas realmente. O fato de nós termos poupança, o fato de nós termos algum dinheiro guardado, o fato de nós termos planos para usar esse dinheiro em alguma coisa, deve estar subordinado ao que Deus quer para nós. Isso é vida por fé. Quando a gente pensa na devoção a Deus não é só cantar, orar, ler a Escritura. A devoção a Deus é exatamente nós pensarmos no sustento da obra. Pessoas precisam viver. Pessoas não podem explorar, mas precisam viver. Então, quando olhamos para o nosso boletim, vemos algumas pessoas que estão listadas ali, que dependem da nossa assiduidade, da nossa frequência. Como a gente recebe salário mensal e a gente não planta, e a gente não cria gado, a gente não tem atividade de agricultura nem pastoril, o nosso salário é salário de cidade, é salário de obtenção de coisas mensais. A nossa contribuição tem que ser mensal. E não tem que ser assim: se der eu entrego. Tem que dizer assim: acabei de receber, primeira coisa que faço é dizer: Senhor, esta parte é santa ao Senhor e eu não tenho direito sobre ela. Ademais, tem que dizer outra coisa: Senhor, há situações que demandam a minha intervenção agora, e eu preciso ser uma pessoa liberal, porque o Senhor tem sido uma pessoa liberal comigo. O Senhor tem me dado saúde. O que adianta a gente ganhar um salarião e viver cheio de remédios para conter, assim, os nossos impulsos por conta da Bolsa de Valores? Tiago fala: ai de vocês ricos. E aos pobres ele diz: tenham paciência. Nós precisamos nos lembrar que no Novo Testamento, meus irmãos, os dízimos e as ofertas eram utilizados para o culto a Deus, para o sustento dos apóstolos, dos pregadores da palavra, para a ação social, o cuidado com as viúvas, com os órfãos. Mas havia a instrução da liberalidade. Então, se você diz assim: o Novo Testamento removeu o dízimo, não tocou nesse assunto. O Novo Testamento diz assim: você tem que ser mais liberal do que o próprio israelita. Se o israelita tinha o compromisso formal de consagrar ao Senhor aquilo, o crente em Jesus Cristo deve a sua vida a Jesus. E não tem o direito de se fechar para aquilo que Jesus lhe dá. Que Deus nos abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus, porque, pelo que a Bíblia descreve, esse é o jeito de Deus
de tratar as finanças. Deus nos abençoe.